Que o nosso bondoso Deus, que se revela na Bíblia como triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe. Nós queremos refletir na santa palavra desse nosso Deus. Amém. Amados irmãos e irmãs, na semana passada, nós vimos como o orgulho estava enraizado no coração dos discípulos. Eles estavam disputando quem era o mais importante deles. E Jesus então, conhecendo os seus corações, os seus pensamentos, lhes ensina sobre o que é realmente ser grande. Ele traz uma criança para o meio deles e lhes diz que quem for capaz de servir uma criança como aquela em seu nome, esse é o maior entre todos. Portanto, para Jesus, grande é aquele que se dispõe a servir. Quem serve a Deus e ao próximo é grande aos olhos de Deus. Mesmo que seja no trabalho mais humilde e que talvez as pessoas não valorizem tanto. Por isso, um pouco de humildade e tolerância, além de não custar nada, não faz mal a ninguém, pois tem o poder de nos dar a verdadeira grandeza. Conta-se que Carlos Rômulo, ex-presidente das Filipinas, venceu um concurso de redação quando estava na escola de ensino médio em Manilha. O seu pai ficou surpreso ao ver que o seu filho se recusou a aceitar os cumprimentos de um dos seus concorrentes. Quando saíram do auditório, o pai perguntou: meu filho, por que tu não aceitou os cumprimentos do Júlio? E o filho respondeu: porque eu não represento nada para ele. Antes do concurso, ele estava falando mal de mim para as outras pessoas. O pai passou o braço ao redor do ombro do filho e disse: o seu avô costumava dizer que quanto mais o bambu cresce, mais ele enverga, mais ele entorta. Lembre-se disso, meu filho. Nós cristãos precisamos afogar diariamente a nossa velha natureza. Nós precisamos colocar em prática a academia espiritual do apóstolo Paulo. Ele fala assim: eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Atualmente, entre as pessoas,
há muitas discussões. As pessoas estão discutindo por tudo. Esporte, política e assim por diante. Muitas vezes nós queremos exaltar o que nós fazemos e desfazer o que os outros fazem. Nos vangloriamos com certos dons que nem todos têm. E onde nós não podemos servir, nós tentamos impedir que outros sirvam. Assim é a natureza humana. Ninguém quer ser menos que o outro. Todo mundo quer ser mais que os outros. Todo mundo quer estar acima dos outros. No texto do Evangelho, nós podemos ver que os discípulos achavam-se no direito de julgar onde os outros podiam servir ou não. Os que não estavam dentro da norma por eles adotada, não podiam servir. E por isso Jesus chamou a atenção dos discípulos dizendo: quem não é contra nós, é por nós. Esse texto aqui nos alerta para a compreensão que nós devemos ter com aqueles que de uma ou de outra maneira, com os seus dons, estão servindo a Deus. Estão servindo ao próximo. O problema é quem não serve a Deus. Quem não serve ao próximo. Por isso a pergunta: como nós podemos nos tornar humildes e tolerantes? E aí Jesus, no final do texto, ele dá a receita. Ele dá o segredo para colocar tudo isso em prática. As pessoas serão purificadas pelo fogo. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Nós somos purificados pelo fogo quando nós somos submetidos à ação do Espírito Santo, que atua em nós pela palavra e pelos sacramentos, operando em nós a fé e a vida dedicada a Deus. Sal é tempero, é conservante, é desinfetante. É o sal do Espírito Santo que tempera, que prepara e dá sabor para a nossa vida. O sal do Evangelho conserva a gente, nos mantém na fé, para que nós possamos evitar tropeços e cair da fé, perder a fé. Quando nós vivemos no amor de Jesus, quando a gente entende esse amor de Jesus, nós conseguimos viver em paz uns com os outros. Mas quando a gente não entende esse amor, quando não praticamos esse amor, nós não conseguimos viver em paz com as pessoas. A santa lei de Deus, como um espelho, ela me ajuda a ver os meus defeitos, a ver os meus pecados.
Quando eu olho para a lei de Deus, eu vejo que eu erro. Que eu não sou perfeito. E assim a lei de Deus, ela espeta o balão do nosso orgulho. Ela murcha esse balão, levando-nos então a ser humildes com os pés no chão. Pelo Evangelho, o Espírito Santo convida cada um de nós, nos reúne, nos ilumina, transformando o nosso coração e a nossa mente. Por isso Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por isso experimentar e conhecer o amor de Jesus moldam o nosso coração ao coração de Deus. E seguindo então essa receita divina, nós podemos produzir os frutos que Deus espera de nós. Vivendo em paz com as pessoas, sendo humildes e tolerantes. Assim, nós seremos rigorosos conosco mesmo e tolerantes para com os outros. Nós sabemos que precisamos nos controlar. Não é uma tarefa fácil, uma vez que nós precisamos lutar diariamente contra nós mesmos. Lutar contra o nosso eu interior. Facilmente, nós vemos o estrago que o cachorro do vizinho faz no nosso pátio. Mas dificilmente vemos o estrago que o nosso cachorro faz no pátio do vizinho. É mais fácil ver o dos outros e não aquilo que é meu. Certa vez um aluno perguntou a um professor por que ele era tão rigoroso para consigo mesmo, pois sempre lamentava muito seus erros, mas era compreensível para com os seus alunos. Ele respondeu: olha, rapaz, eu tenho um verdadeiro zoológico para cuidar. Esses bichos não me dão folga para eu me queixar dos outros. O tempo todo eu preciso domesticar 2 falcões, guiar 2 coelhos, vigiar 2 águias, controlar uma serpente e acorrentar um leão. Nossa, disse o aluno, mas nenhuma pessoa tem de fazer estas coisas ao mesmo tempo. Ah, corrigiu o professor, mas comigo acontece exatamente isso. Os 2 falcões são os meus olhos, sempre querendo ver e ler o que não convém. Os 2 coelhos são os meus pés, sempre querendo andar pelo caminho errado. As 2 águias são as minhas mãos, sempre fazendo e metendo-se no que não devem. A serpente é a minha língua, sempre pronta a soltar veneno. Sempre pronta para falar mal.
das pessoas. E o leão que eu tenho que acorrentar é o meu coração, cheio de más intenções. Se cada um de nós enxergar esses bichos dentro de si mesmo, seremos mais tolerantes e humildes com as feras dos outros, com os bichos dos outros. Minha gente, vivemos dias complicados pela falta de tolerância, pela falta de humildade. A gente vê o esfriamento do amor, o desinteresse pelas coisas importantes e necessárias da vida. Vivemos numa sociedade cada vez mais sem graça, sem sabor, sem Deus, sem objetivo, que é eterno, que não tem fim. Mas nós cristãos, nós estamos aí para ser sal, para dar sabor para a vida das pessoas através do amor de Deus. Tudo isso aí só é possível graças a Jesus, que abriu mão de tudo para nos salvar, para trazer perdão. Não fosse a humildade e a misericórdia de Jesus, todos nós, por mais que tivéssemos motivos para nos orgulhar, nos sentir superiores aos outros, estaríamos destinados à vergonha eterna. Estimado irmão e irmã, através de Jesus, a tua vida sempre deixará sabor, gosto para a vida dos outros. Assim como o sal só é útil quando tem sabor, quando dá sabor. Por isso que a misericórdia do Senhor amoleça, salgue os nossos corações e nos dê paz, para que possamos então, com humildade e tolerância, viver em paz uns com os outros. Amém.